meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 7º ano, e na aula de hoje nós iremos começar um conteúdo programático novo, tá bom? Nós vamos falar sobre fenômenos naturais e impactos ambientais. Perfeito, gente, e a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será explicar como os impactos ambientais provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, ameaçando ou provocando extinção de espécies, alterando hábitos de migração e etc. Então vamos lá para a aula. E quando se fala em fenômenos naturais, vocês pensam o quê? Talvez vocês tenham dado aí a resposta de que pensam em vulcões, furacões, ciclones, deslizamentos de terra ou tsunamis. Esses são alguns fenômenos naturais que são bem comuns e que a todo instante nós vemos na mídia, em filmes, documentários, em jornais, não é isso? E exatamente são fenômenos naturais. Mas o que são de fato fenômenos naturais? Então, pessoal, fenômenos naturais são acontecimentos que não são artificiais, porque como o próprio nome já diz, são naturais, ou seja, eles ocorrem sem a intervenção humana. E alguns causam impactos ambientais. Existem diversos tipos de fenômenos naturais que causam impactos ambientais. Na aula de hoje nós falaremos apenas de alguns e na próxima aula nós retomamos falando de vários outros, tá bom? Então, existem fenômenos naturais como, por exemplo, os ciclones, os tsunamis, incêndios que ocorrem naturalmente, deslizamentos de terra que também podem ocorrer naturalmente, furacões, inundações, secas, tempestades, tornados. Todos esses fenômenos aqui, pessoal, ocorrem naturalmente e causam impactos. Então, nós vamos ver cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. Começando pelos ciclones. O que são ciclones? Então, os ciclones, gente, são fenômenos da natureza que são causados aí pela alteração das massas de ar, tá bom? As massas de ar que ocasionam os ciclones vão se formar nos círculos que têm baixa pressão, tá? Isso acompanha fortes tempestades, beleza? E quando os ciclones acontecem, os ventos podem chegar até 200 km por hora. Então, imagine a velocidade aqui desse fenômeno. E por onde ele passa, devasta, tá bom? Áreas como, por exemplo, geralmente ocorrem em campos que não são tão povoados, como por exemplo fazendas e etc, tá bom? Então, mas por onde eles passam, devastam tudo. As casas, o gado, devasta a vegetação e isso causa um impacto diretamente nesses ecossistemas onde esses ciclones acontecem, tá bom? Então, os ciclones, como eu falei para vocês, eles são formados devido à diferença aí de massas de ar, tá bom? Porque a massa de ar quente, tá? Que vai para a atmosfera, ela sobe. Enquanto a massa de ar frio, ela desce, como está representado nesse esqueminha aqui, ó. A massa de ar quente sobe e a massa de ar frio desce. Isso forma grandes nuvens que se precipitam em forma de chuva e é uma grande tempestade, que são os ciclones, beleza? Perfeito. E o segundo fenômeno natural que nós iremos ver na nossa aula de hoje será os deslizamentos de terra, tá? Então, os deslizamentos de terra, eles podem ocorrer de duas formas, naturalmente ou eles podem ser provocados de forma causada pelo homem, tá bom? Então, eles são comuns em áreas onde o relevo é acidentado, tá bom? Onde o relevo não é uniforme, onde tem áreas com baixa altitude e alta altitude ao mesmo tempo, tá? Isso é um relevo acidentado. E eles podem ocorrer tanto em local que não há ocupação humana, quanto local que há ocupação humana. Eles são mais comuns em locais que há ocupação humana. Por quê? O que acontece? Os deslizamentos de terra, eles acontecem quando há chuva, né, uma grande quantidade de chuva,
e a água da chuva vai se infiltrar no solo, tá bom? Então o solo vai absorver essa chuva. Se existe uma vegetação, é mais fácil para essa água ser absorvida, porque ela não é absorvida de uma vez, ela é absorvida pelas plantas, tá bom? Então esse impacto é menor quando tem vegetação nesses locais. Porém, quando a vegetação é retirada para a construção de casas, por exemplo, a vegetação é retirada. Essa água, ela acaba se infiltrando no solo e aí esse solo vai ficar cada vez mais encharcado e a capacidade de absorção desse solo vai diminuir. E aí o que vai acontecer? Vai desabar, tá? Então isso ocasiona aí o deslizamento de terra, tá bom? Então esse deslizamento de terra é o que a gente chama de erosão do solo, tá bom, pessoal? Isso é um problema que é muito comum aqui no Brasil, principalmente na época de chuva, que o nosso verão aqui é no começo do ano, que chove nessas regiões. Então, principalmente nessa época do ano, a gente vê, né, nos jornais, a todo instante, notícias sobre deslizamentos de terra. Então, esses deslizamentos de terra acontecem exatamente porque a população constrói casas nessas áreas que o relevo é acidentado, tira aquela vegetação e aí a água vai se acumulando e ocorre o deslizamento de terra. Só que esse deslizamento de terra pode acontecer naturalmente, tá? É um fenômeno que ocorre naturalmente. Beleza, pessoal? Perfeito. Então vamos... Como eu falei para vocês aqui, ó, os motivos que desencadeiam esse processo é a forma do relevo e também a estrutura geológica do terreno, tá bom? Perfeito. E o terceiro fenômeno natural que nós iremos ver na aula de hoje são os furacões, tá? Então, um furacão é um sistema circular de movimentação de ar em uma velocidade superior a 105 km por hora, com diâmetro de centenas de quilômetros, resultante da formação de um sistema de baixa pressão sobre regiões que são oceânicas. Então percebam que os furacões ocorrem em regiões que são oceânicas. Como que acontece a formação dos furacões? Então, ó, a água dessas regiões oceânicas, ela vai evaporar e vai entrar em contato com massas de ar frio, tá bom? Formando pesadas nuvens. Então, uma coluna de baixa pressão vai ser gerada e aí essa coluna de baixa pressão vai formar ventos em forma de uma espiral, tá? À medida que a pressão aumenta nessa região, como está sendo identificado aqui nessa figura, ó, estão vendo que a pressão está aumentando, tá? O vento vai ficar cada vez mais forte, vai ganhar velocidade, tá? E aí o furacão vai acontecer, tá? Então aqui tem aqui, ó, a representação de onde que são comuns furacões e tufões, tá? Então, olha só como aqui o Brasil não é comum furacões, mas aqui na América do Norte, onde tem os Estados Unidos, México, Canadá, é bastante comum os furacões, tá bom, pessoal? E aí, como eu representei aqui nessa imagem, ó, os ventos podem chegar a variar de 105 km por hora a 118. Olha como devasta tudo, né? Árvores, casas, isso causa um impacto tanto ambiental quanto social muito grande, porque centenas de pessoas podem morrer, tá? Aquela vegetação vai ser devastada, então isso é um problema muito grande. Então, sempre que uma região é atingida por um fenômeno como esse, os efeitos são sentidos, né? Como eu falei para vocês, a devastação de casas, de áreas naturais e podem ocorrer até mortes. Eu coloquei aqui um GIF representando aí um furacão para vocês observarem. Olha só como é gigantesco. Perfeito, então vamos continuar. O próximo fenômeno natural que nós falaremos hoje são os incêndios naturais. Você pode falar, oxe, professora, mas incêndio não é causado pelo homem? Mas os incêndios podem ocorrer de forma natural, tá bom? Então, o que são incêndios naturais, também chamados de incêndios florestais?
são queimadas de grandes proporções que geram impactos sociais e ambientais onde ocorrem, tá? E esses incêndios naturais, que esses incêndios podem ser ocasionados pelo homem, só que esse não é o objetivo da nossa aula, né? Nós queremos saber como que ocorre naturalmente, mas o homem pode ocasionar também esses incêndios. Mas naturalmente eles ocorrem geralmente de duas formas: raios, tá bom? Descargas elétricas podem promover esses incêndios, tá bom? De forma direta ou indiretamente na natureza, tá? Então, por exemplo, cai um raio em uma floresta, acaba pegando fogo em uma árvore, e esse fogo vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, e isso toma uma proporção muito grande. Então, foi ocasionado pelo homem? Não, foi ocasionado de uma forma natural, tá? Por isso, incêndios naturais. Eles também podem ser ocasionados por vulcões, tá? Então, quando os vulcões, regiões que existem vulcões, né, entram em erupção, a lava daquele vulcão vai acabar pegando uma grande área. Se aquela área tiver uma vegetação que seja, por exemplo, seca, isso pode ocasionar um incêndio, tá bom? Então, naturalmente, pode acontecer através de raios ou vulcões. Isso nem precisa falar que isso aí causa um impacto ambiental muito grande, né? Essas plantas vão demorar um tempo para se recuperar esse ambiente, então os animais que vivem nesses ecossistemas onde esses incêndios naturais acontecem também são prejudicados, muitos morrem queimados, perdem suas casas e acabam invadindo outros ambientes. Isso é um impacto ambiental muito grande, tá bom? Inclusive, nós tivemos um exemplo de um incêndio muito grande, que ocasionou um impacto muito grande, que foi o do Pantanal, né? Que foi em 2020. Tenho certeza que vocês ouviram falar aí na mídia. Então, vamos continuar. Próximo fenômeno natural são as inundações, tá bom? Então, as inundações, também chamadas de enchentes, são o transbordamento de água sobre um território seco. Elas ocorrem através de chuvas fortes e prolongadas, tá bom? Então, geralmente, as inundações, enchentes, elas ocorrem em ambientes onde a vegetação foi tirada, foi construída uma região urbana, então aquela vegetação foi tirada, não tem não tem como a água ser absorvida, né? E aquela área acaba sendo inundada, tá bom? Isso também causa um impacto ambiental muito grande, tanto ambiental quanto social, tá bom? Outro fenômeno natural que causa impactos ambientais são as secas, tá bom? As secas, elas podem acontecer naturalmente, elas acontecem naturalmente, só que tem ação humana também envolvida aqui. Então, as secas, elas ocorrem devido à baixa precipitação, a baixa ocorrência de chuva por um longo período de tempo. Isso é um problema muito grande, porque acaba ocasionando, por exemplo, a estiagem, tá, de certas áreas. E aí, aquelas regiões que a seca acontece, não vai ter água para a população, que é um problema social, nem para a vegetação, tá? Então, a vegetação daquele ambiente acaba morrendo por falta de água. Os animais também. Então, as secas também causam impactos ambientais, tá bom, pessoal? E por fim, o último fenômeno natural que nós vamos falar na aula de hoje são os tornados, tá? Os tornados são fenômenos naturais que são tipicamente continentais. Olha só a diferença entre um tornado e um furacão. Eu falei para vocês que o furacão ocorre em regiões que são oceânicas. Já os tornados ocorrem em regiões que são continentais, tá bom? Então, eles são formados através de uma frente fria em região onde o ar está quente e instável. Então, essas duas massas de ar se encontram e acabam formando aí os tornados em áreas que são continentais, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas ciclone, furacão e tornado não é a mesma coisa? Eles parecem a mesma coisa, né? Massas de ar se encontrando, um ocorre em um ambiente e outro, mas parece a mesma coisa.
mas não é a mesma coisa. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, tá? Observem bastante a diferença entre ciclone, furacão e tornados, beleza? Então fiquem aí com o vídeo, nos vemos daqui a alguns minutos. Ai, fecha a janela! É um furacão! Ou será que é um tornado? Ou um tufão? Caramba! Como é que podemos diferenciar essas coisas? Bem, não se preocupe, pois vamos explicar tudinho neste vídeo. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Todos esses fenômenos climáticos têm a ver com ventos fortes. Não aqueles ventinhos que levam a sombrinha das mãos, mas os que arrancam as casas e as mandam para a terra de Oz. Mas antes de entendermos a diferença entre furacões e tufões, precisamos compreender que, de modo geral, eles se encaixam em uma mesma categoria, chamada ciclone tropical. O ciclone tropical é uma massa enorme de nuvens que se aglomera no céu e começa a girar em sentido anti-horário por causa da pressão extremamente baixa do ar. Depois de um bom tempo, ela atrai toda a umidade do lugar e fica maior e cada vez mais perigosa. Essa rotação pode ou não se tornar um problema, mas a principal característica que nunca muda é que os ciclones sempre se formam sobre o mar. Outra coisa, se você vive em dois locais onde o clima é moderado ou frio, não tem com o que se preocupar. Mesmo se sua casa for bem próxima da praia, você só ouvirá falar em ciclones nos jornais. Afinal, os ciclones não são chamados de tropicais à toa. Eles se formam em regiões tropicais ou subtropicais, pois precisam de água quente para que entrem em ação. Agora, se todos esses fenômenos são a mesma coisa, por que tem nomes diferentes? A resposta mais simples é a que confunde todo mundo. Acho que você precisará de uma mais detalhada depois disso. Então, como eu disse, os ciclones tropicais podem nem representar nenhuma ameaça às pessoas. Na verdade, eles ocorrem com muito mais frequência do que você imagina, mas só alguns deles crescem e se tornam fortes a ponto de virarem furacões ou tufões. A versão mais fraca de um ciclone tropical é chamada de depressão tropical. Trata-se também de um redemoinho de massa de nuvens, geralmente acompanhado de tempestades. Mas a força dos ventos não é tão grande. As rajadas mais fortes são de 62 km por hora, o que é muito, eu sei, mas raramente acontece. Em terra seca, você só precisaria fechar todas as janelas e portas e ficar em casa. E poderia até assistir da janela a fúria dos ventos enquanto toma uma boa xícara de chá. Mas se a depressão acontecer enquanto você estiver em mar aberto, isso será um problema, pois o vento é forte o suficiente para virar um barco. E a chuva pesada com raios só vai piorar a situação. Quando os ventos são mais fortes que 62 km por hora, o ciclone é chamado de tempestade tropical. Aí já é uma ameaça mais séria. E é melhor se esconder bem dentro de casa, pois as rajadas de ventos podem chegar a 117 km por hora. Imagine um carro andando em alta velocidade na rodovia. Essa é a força do vento durante uma tempestade tropical. E só se o vento ficar mais poderoso que isso, é que ele recebe o nome de furacão ou tufão. A diferença entre esses dois é quase nenhuma. Se um ciclone tropical severo, com ventos de mais de 120 km por hora, surgir no Atlântico Norte ou no noroeste do Pacífico, ele é chamado de furacão. Se surgir no noroeste do Pacífico, é um tufão. De resto, eles são iguais, e um furacão pode até virar um tufão, ou vice-versa, se viajar de uma região para outra. Nós ouvimos falar mais sobre furacões do que tufões porque o Oceano Atlântico é mais quente do que o Pacífico, e a água quente age como um combustível para os ciclones. Ela evapora da superfície e depois se condensa de novo no ar frio, formando nuvens que se aglomeram e começam a girar com o vento. É por isso que os ciclones conseguem cobrir regiões extremamente grandes e se transformam em monstros se houver as condições certas. Mas e os tornados? Eles são iguais aos ciclones? Não. Na verdade, esses dois são totalmente diferentes. Primeiro, os ciclones tropicais só se formam em regiões quentes sobre o oceano. Jamais surgem em outro lugar. Já os tornados podem se formar em qualquer lugar, tanto no mar quanto na terra. Mas as características dele não param por aí.
Veja bem, um tornado é uma espécie de funil de ar que desce do céu. Ele surge durante tempestade e está mais para uma consequência do que uma causa do tempo severo. A coluna de ar cai no chão e as velocidades do vento podem atingir de 160 a assustadores 480 km por hora. Nem é preciso dizer que qualquer coisa que estiver no caminho dele será jogado para cima, e seja uma pessoa, um carro ou a casa da Dona Maria. Mas apesar de seu terrível poder, o tornado é um acontecimento muito localizado e dura pouco. O maior registrado pelos cientistas tinha pouco mais de 2 km de diâmetro e durou cerca de 1 hora. Se comparado a ciclones tropicais, que podem ter até 1.600 km de comprimento e durar por dias ou até semanas, é como um grão de areia na praia. A propósito, os ciclones que chegam à praia podem estar acompanhados de diversos tornados que se formam sobre a terra. Eles são tipo os ajudantes dos caras grandalhões e mal encarados. Mesmo assim, os tornados e furacões, ou tufões, se você preferir o noroeste do Pacífico, não são totalmente diferentes. Eles têm muitas coisas em comum. Lembra da parte do redemoinho? Pois é, tanto os furacões quanto os tornados são massas de ar poderosas que giram em alta velocidade. E o centro deles, por sua vez, geralmente é calmo e sem vento, tão calmo que é até assustador. Ele é chamado de o olho do furacão, ou do tornado, e é o lugar mais seguro para ficar se você for pego por esse fenômeno. Bem, se não tiver conseguido ficar a quilômetros de distância dele, claro. Infelizmente, você terá que ser muito sortudo para chegar ao olho e esperar até que o clima se acalme. A parede do centro possui ventos mais fortes, e se você se aproximar muito dela, será lançado para longe, como se fosse um brinquedo. Outra coisa, se você estiver no mar, o olho deixa de ser um local seguro. Os ventos ao redor dele criam ondas enormes que se cruzam dentro do furacão, e seu navio ou barco vai ter muita dificuldade para flutuar. Sem contar que só o olho de um furacão é seguro em terra. Os tornados têm diâmetro muito menor e você pode ficar bastante encrencado se tiver o azar de parar no centro de um deles. Curiosidade, você já viu o olho de um furacão? Compartilhe sua experiência com a gente nos comentários aí embaixo. Se estiver pensando no quão poderoso um furacão pode ser, é bom saber que existem 5 categorias de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. A categoria 1 é só um pouco mais intensa do que uma tempestade tropical e em alguns países é até considerada como tal. A velocidade dos ventos pode chegar a 152 km por hora, o que é bem forte, mas ainda assim dá para se proteger ficando atrás das paredes de concreto de um prédio. A categoria 2 já é outra história. O vento sopra a velocidades de até 176 km por hora. E é aí que o problema começa. As rajadas são tão fortes que podem derrubar árvores e outdoors. Então, é super perigoso ficar na rua. Você ficará bem se tiver a sorte de entrar em algum prédio bem resistente, mas é importante ficar longe das janelas. Quando o furacão cresce até a categoria 3, já é um desastre. Primeiro, ele é grande. Segundo, é poderoso. Os ventos chegam a 207 km por hora. E ser atingido por uma rajada dessas é como ser atropelado por um carro de corrida. É por isso que esse tipo de furacão é considerado importante. Sem contar que a chuva e os raios fazem o clima ficar ainda mais aterrorizante. É melhor se esconder em algum porão ou em outro local reforçado e esperar até o pior passar. Um furacão da categoria 4 é algo que não dá para ver com seus próprios olhos. Com rajadas que atingem 252 km por hora, pode arrancar árvores do chão e fazer objetos enormes voarem, provocando um estrago danado. O furacão de categoria 4 mais recente aconteceu entre agosto e setembro de 2018 e recebeu o nome de Florence. Ele viajou da costa oeste da África, onde começou como uma depressão tropical e cresceu em tamanho e força até se tornar um dos furacões mais poderosos dos últimos anos. E, por fim, um furacão da categoria 5. É uma coisa a ser evitada a todo custo. Em outras classificações, é até chamado de super tufão ou de super tempestade ciclônica. E esses nomes já dizem tudo. O mais assustador sobre ele, é claro, é a força do vento. E o superciclone mais poderoso já registrado na história foi o furacão Allen, que atingiu o Caribe entre julho e agosto de 1980. A velocidade do vento foi de incríveis 305 km por hora. É como se um trem-bala feito de ar estivesse soprando sem parar em uma região enorme. Bem, agora, qual a explicação para os nomes?
Na verdade, eles não são dados aos furacões, mas para todos os ciclones tropicais que alcançam velocidades acima de 65 km por hora. E isso não é feito por pura diversão. Os ciclones geralmente surgem em estações específicas e pode haver mais de um de uma só vez, se movendo para direções diferentes. Então, os serviços meteorológicos do mundo dão nomes a eles para não confundi-los. Mais uma coisinha, algum tempo atrás só eram dados nomes femininos aos furacões, mas há alguns anos oportunidades iguais surgiram também no serviço meteorológico. E agora, as tempestades são batizadas com nomes dos dois gêneros. Perfeito, pessoal! Então essa foi a nossa aula de hoje. Falamos de alguns fenômenos naturais e os impactos ambientais que esses fenômenos podem causar. Na próxima aula nós falaremos de outros fenômenos naturais e seus impactos naturais também, tá bom? Então eu termino a aula de hoje falando que tudo bem errar às vezes, ter dias ruins, não ser perfeito, fazer o que é melhor para você, ser você mesmo. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, um beijo e até a próxima.